Olá, esta é mais uma edição do seu BMC Connection, um programa que aborda vários assuntos atuais do mercado e de que forma mais leve, descontraída e de que maneira eles impactam no dia a dia do investidor. Bom, nós vamos comentar um tema muito legal, vamos abordar um tema comportamento do investidor. Como que está acontecendo, como é que está sendo esse cenário mundial do mundo do mercado, do mundo dos negócios, no comportamento do investidor. E para falar sobre isso, eu recebo duas feras que eu já vou chamar aqui. Eu estou recebendo o Nelson Costa, que é retail trader por profissão, é doutor em filosofia e é um investidor voraz e conhece muito, muito sobre o tema. Nelson, obrigada por estar aqui com a gente e por aceitar o nosso convite. Olá, Giovana, prazer é todo meu. Legal. Também recebo o Marcos Bulcão, que é filósofo, atleta, os dois são atletas, aliás, né? Trader, escritor, tem muito material bacana. Ele é doutor em filosofia pela USP, com mestrado na Université de Paris, doutorado em psicanálise na University of London, tem 5 livros publicados na área acadêmica. E ele tem um favorito, né? É uma jornada aí de 2.000 quilômetros pela Europa a pé. Isso eu quero saber também, entre Londres e Roma. Que bacana essa experiência. Bom, atualmente o Marcos tem se dedicado aos estudos de psicologia de mercado e o papel das emoções na tomada de decisões. Muito adequado esse tema para a gente tratar hoje. Marcos, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês e estar em companhia do nobre Nelson. Obrigado pelo convite, Giovanni. Acrescenta que é um grande professor meu. Marcos Bulcão é um grande professor meu. Vice-versa, né? Aí a recíproca é verdadeira. Que legal, essa conversa vai fluir muito. Quero destacar que a nossa conexão hoje, eu e o Nelson estamos nos Estados Unidos, Marcos está no Canadá, então fazendo essa grande conexão, que é mesmo o objetivo do nosso programa, conectar as pessoas e as cabeças pensantes. É isso aí. Bom, como eu falei no início do programa, o tema principal do BMC Connection vai ser o comportamento do investidor. Como esse tema é muito bacana, é um tema que rende muitas conversas, nós vamos fazer um BMC diferente, vamos fazer em 3 episódios, em que o Nelson vai estar comigo e a gente vai bater esse papo e trazer sempre um convidado para discutir esse cenário todo, esse tema que é muito instigante. E nesse a gente vai apresentar para vocês o programa. Bom, os princípios da psicologia de mercado, a gente vai abordar como os estudos da psicologia e o comportamento dos investidores podem ser utilizados para compreender a movimentação dos mercados internacionais. Isso é incrível, né? Vou começar com o Nelson. Nelson, o investidor realmente ele tem um comportamento sui generis que merece ser estudado? Bem, Giovana, com certeza, né? Com certeza o investidor, se a gente levarmos em conta, praticamente uma grande maioria das decisões feitas no mercado vem dos fatores emocionais, não só do indivíduo, mas como da sociedade no todo, né? E principalmente esses fatores, eles são produtos de ciclos, né, tanto sociais quanto históricos, que vão acontecendo em cada setor social e cada setor educacional, e quando eu digo são classes, e aqui nós estamos levando em consideração a educação do indivíduo, e não só isso também, os recursos, alocações de governos que permitem essa educação, a manipulação de governo, alguma coisa nesse sentido, que faz logo então o investidor, que conforme a linha que ele está seguindo, determine o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, sabe quando você conversa com uma pessoa que não tem educação alguma e você está falando sobre um assunto e ela está forçando um outro assunto sobre você como se ela soubesse daquilo e não sabe? O mercado financeiro, ele possui sobre isso. Ele possui muita gente que sabe como que a coisa está funcionando por números, por dados que um ou outro está falando, por relatórios, mas ele desconhece completamente a questão psicológica dele. Ele não sabe dos 1.000 fatores, 1 milhão de fatores que estão envolvendo a psique dele, e nisso ele está sendo afetado por um drive ou por um tipo de experiência que ele desconsidera
que no final é um dos fatores mais importantes. Então, quando nós falamos de mercado, desconsiderar a psicologia que é envolvida no jogo em si é um grande pecado, é uma grande distração, e isso com certeza levou não centenas, mas milhares de pessoas à falência. Uau, é muito relevante mesmo, demais, né? Marcos, o papel das emoções na tomada de decisões é fundamental. Acho que a parte das emoções, às vezes, é subestimada na tomada de decisões, né? A gente se fala muito num debate razão de um lado e emoções de outro, mas, na verdade, as emoções, a gente poderia pensar elas sendo os heróis e os vilões das nossas decisões. Porque nós podemos pensar as emoções como os nossos marcadores de valor. Podemos pensar assim. Então, o que é bom, o que é satisfatório, a gente vai marcar com a emoção positiva. O que é negativo, o que é a dor, a gente marca como uma emoção negativa. Os dois fatores vão estar ali sendo ponderados pela nossa mente na hora de tomar a decisão. É um tema, obviamente, muito amplo. Agora, uma coisa que o Nelson mencionou e que é o momento atual que a gente está vivendo de incerteza, as incertezas são algo que nos fazem vulneráveis na hora de tomar decisões. Então, quando nós estamos com incertezas, seja por falta de conhecimento, como bem mencionou o Nelson, seja por incerteza política, social, ou de desconfiança no governo, isso aí já coloca um meio de campo bem promissor para tomadas erradas de decisão. Acho que esse seria um primeiro ponto que nós poderíamos trazer aí à tona. Interessante isso, esse cenário, essa onda que provoca uma insegurança, né? Isso afeta muito. Uma coisa, por exemplo, que eu estava conversando com o Nelson, acho que num outro momento, falando da diferença de perfis de investidor, né? É claro que é difícil fazer uma generalização muito, muito grande, mas se você parar para pensar a diferença entre um investidor brasileiro e americano, acho que uma das primeiras coisas que o Nelson estava comentando comigo é uma tradição de investimento, né? Então, o investidor americano tem uma cultura de investir, por exemplo, em ações já de décadas. Então, isso traz um know-how, uma experiência à volatilidade do mercado que reduz um pouco as variáveis na sua forma como ele encara o mercado. O investidor brasileiro, por outro lado, está começando, de certa forma, a isso e fica muito mais vulnerável com esses altos e baixos, né? Então, também deixa ele numa posição mais desconfortável na hora de tomar decisões. O investidor americano é mais maduro. O europeu, será que é assim também? Eu diria que estaria no meio termo, né? Eu ia falar isso, exato. Concordo plenamente. O que é interessante, que eu acho que deve ser comentado também, não podemos deixar de fora, né, é a questão social. Os Estados Unidos passou por vários ciclos históricos, né, ciclos esses que moldaram a experiência de pessoas, né, do passado desses investidores atuais, que geraram, então, dentro da genética da família, posso dizer assim, dentro da ideia do racional da família, não só um retrato semelhante ao que você vai presenciando a cada passar do tempo, porque a história se repete, que facilita para esse indivíduo que está no mercado hoje em dia falar assim, o meu avô viveu isso em tal época. Quantas guerras, por exemplo, que os Estados Unidos teve, e quantas guerras que o Brasil teve. Então, grandes problemas internos, né, que determinam fatores de ordem e de desordem no país, querendo ou não, vão ser fatores que determinam a psicologia de ordem e de desordem dos Estados Unidos, no caso, estamos falando dos americanos, do indivíduo em si, né, que aonde determina, né. Então, Marcos Bulcão pode até comentar sobre o fator individual, mas quando a gente faz uma análise do ciclo histórico que afeta a psicologia do ser em si, você vai ver que constrói-se gaps, separações entre valores e, vamos dizer, capital. Então, a gente vê essa perspectiva hoje em dia do investidor americano com um valor, às vezes, deturpado num aspecto, e o brasileiro com valor deturpado no outro. Então, aí gera um outro gap político-social. Gap político-social que vai gerar, então, agora, uma nova forma desse indivíduo ver o mercado financeiro num local, de um ponto de vista, né,
completamente diferente aonde o mercado se encontra. E aí o mercado vai contra a pessoa dele, porque o mercado, na verdade, ele é neutro em si, ele não tem problema nenhum. Quem tem problema é quem está operando ele, que esse é o grande perigo. E no final, o indivíduo vai querer culpar o sistema como a falha dos seus fracassos, né? E no final não é isso. Então, eu acho que, de maneira... psicologia de mercado é algo que não pode, de maneira nenhuma, ser deixado de lado, e é um assunto que não é tão tocado assim no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, né? Ainda, porque agora a gente está abrindo um precedente aí, abrindo um canal para abordar mais sobre isso, né? Marcos, complementa o que o Nelson estava falando, achei muito pertinente. Não, é muito interessante. Eu só acrescentaria uma coisinha que, na linha do que o Nelson está falando, que essa tradição americana e também inscrita no padrão de comportamento nos ciclos que os americanos, por exemplo, puderam testemunhar, isso dá também um grau de confiança em certas formas de você segurar, vamos dizer, se eu já testemunhei quedas abruptas no passado, mas vi a história me mostrando que eu vou recuperar esse dinheiro no futuro, isso me dá uma bagagem, uma possibilidade de, em certos momentos, segurar minha posição de uma forma diferente do simplesmente eu acredito numa hipótese completamente catastrófica, que aquilo vai acontecer e vai se destruir e eu nunca mais sei quando é que isso vai recuperar. Então, quando a gente pensa em grau de confiança da população, não só no sistema de investimento, mas no governo e nos ciclos econômicos, isso fica muito patente de pensar como é que o investidor brasileiro, nas crises sociais e econômicas, ele vai se comportar, né? Ele vai pensar, essa crise vai derrubar o Brasil e nunca mais a gente vai se reerguer, ou a gente dessa vez vai se reerguer? Nós não sabemos, nosso ciclo é muito pequeno, né? A gente não tem um histórico, né? Um histórico emocional, inclusive, para isso. E essa disparidade e a imaturidade ainda, né, do investidor brasileiro no sentido de inexperiência, né? Não está preparado para lidar com grandes impactos e grandes mudanças e oscilações do mercado, essa insegurança pode, inclusive, refletir nos números, refletir real no mercado, porque quero que vocês comentem e me corrijam se eu estiver errada, mas eu acredito que a linha de pensamento é por aí. Ele vê um movimento de oscilação, fica com medo, realiza. Ele realizando já mexe com os papéis, já mexe com os números, né? Então, ele é um risco, é um cachorro louco solto na rua, algo assim, com certeza, né? Com certeza. Determinante e efeito, né? Uma análise aqui, é só um pitaco a respeito de uma possibilidade que a gente possa estar vendo agora no mercado brasileiro, é o seguinte, nós vimos no ano antes da crise da Covid, um número de CPFs enorme entrar no mercado financeiro no Brasil, algo muito bom, mas ao mesmo tempo que pode ter sido algo meio complicado para o cenário atual, que é o quê? Vamos dizer que até ontem um senhor aí de uma certa idade nunca ouviu sobre o mercado financeiro, porque ele colocava todo o seu dinheiro numa Selic, ganhava ali seus juros de 12%, 13%, 14% ao ano e estava tranquilo e não queria mexer naquilo que estava dando dinheiro. De repente, entra no cenário uma tal de bolsa de valores. E ele, naquele momento, procura um assessor e coloca todo o seu capital num fundo de investimento, e desconhecendo essas oscilações, e sem nenhum, vamos dizer assim, um pingo de educação com relação ao que envolve esse tipo de investimento que está fazendo. No primeiro momento que ocorre uma desvalorização de mercado, o que ele faz? Ele liga para o gestor do fundo e pede para retirar o dinheiro. Quando um número razoavelmente grande começa a fazer isso, começa a gerar um efeito dominó. Então, alguém de uma região tira uma quantidade X, outro tira, e isso vai causando um efeito manada, e aí vai entrar nesses pontos, a qual o Marcos Bucão é expert em falar, que vai fazer com que os gestores tenham que vender as suas posições por preço de banana para poder devolver o dinheiro para essas pessoas ao qual colocaram lá sem fundamento algum. Então, esse efeito manada vai deturpando, vai tirando os valores, né, que estão embutidos nos fundamentos desses preços,
e nesse sentido o mercado vai sofrendo, e um vai atrás do outro, né? E vai gerando esse efeito que no final, sim, somado, né, com as interferências do governo, somado aí com as causas até naturais, né, a gente vê a Covid aí, é uma causa natural, então a gente aí entra num contexto determinante, algo que acontece e seu efeito, e aonde mistura-se tudo isso num ciclo histórico, a qual com certeza nos próximos episódios estaremos falando mais, que é a troca de poder, aonde uma sociedade começa a mudar o seu jeito de pensar devido a esses efeitos naturais ou devido a uma grande separação de ideologias, né? A gente vê isso no contexto político, e no final essa divisão, somando-se com os efeitos naturais, somando-se aí com os ciclos de mercado, printing money, débito, ciclos de débito, e mais o efeito manada e as causas psicológicas, ou seja, essas causas psicológicas são produtos da educação do indivíduo, da experiência do indivíduo, gera-se tudo isso que a gente vai vendo. E no final, eu acho extremamente importante o Marcos até tocar nesses pontos emocionais que afetam o contexto geral, não é, Marcos? Eu acho que, assim, tentando pegar uma linha do ponto inicial, né, que acho que é um tópico que a gente começou, que é a parte das incertezas, né? Toda a sua descrição que você falou, Nelson, a gente pode pensar em camadas de incerteza. Você vai ter a incerteza social política que o Covid eventualmente trouxe. Aí você tem a incerteza gerada pela falta de experiência, de bagagem no investimento acionário como um todo. Aí você vai ter o grau de investimento, de falta de conhecimento pessoal dentro desse investimento de ações. E a premissa, o axioma básico é: quando a gente tem algo incerto, a decisão que nós tomamos no primeiro momento, a primeira coisa que acontece apontando para a direção contrária, aquilo deixa a gente completamente fora de cena. Então vamos imaginar, você foi emprenhado pelo ouvido e disse: poxa, não estou recebendo nada, nenhum dinheiro no DI, na renda fixa, vamos botar dinheiro na bolsa é a forma de eu ganhar dinheiro. Aí você coloca, seu dinheiro foi lá, subiu 5%, 10%, porque seu vizinho também já tinha ganho em criptomoeda, de repente teve a primeira reversão e você recebe exatamente o outro palpite, né? Palpites que vêm de toda instância, seus amigos ou qualquer site na internet. E como é que você vai tomar decisão diante dessa enxurrada de informação? Se você não tem conhecimento, o que vai filtrar a sua decisão vai ser a emoção que está dominando o seu momento atual. Se você tiver com medo ou pessimista, você vai panicar e vai beber tudo. Exatamente, eu até ia dar um exemplo. A gente está vivendo agora um movimento, principalmente no varejo, né? De momento que a gente está vendo muitas ações baratas, um movimento violento aí de vendas, um resultado aquém da operação, não é? Como eu falei, principalmente no varejo. Então, existe como os estudos nessa área de fundamentos de investimentos impactar nisso. A gente vê que está impactando, né, na subprecificação ou até numa superprecificação. Então, como a gente consegue mudar isso, aplicar os princípios da psicologia de mercado para segurar esse paniquete aí do investidor inexperiente, né, claro. Isso, eu acho que aí, no caso, nós temos agora, eu acho que é importante o telespectador entender uma coisa. Não estamos falando agora do aumento de juros, e com isso caindo o varejo, né? Porque geralmente quando o DI sobe, a gente vê automaticamente o varejo caindo. Estamos falando agora exatamente da psicologia do mercado. O porquê que faz isso, como é que faz isso. Então aí não só, como o Marx falou, gera uma incerteza, e dentro desse princípio da incerteza generalizada, gera uma desordem financeira na vida do indivíduo. Por quê? Porque a inflação sobe, as coisas ficam mais caras, e tem aí então aquilo que o Marcos comentou, que ele vai ter que agora
reagir, ou seja, ele foi pego de surpresa. O que fazer agora? Como eu vou, por exemplo, pagar o carro, o financiamento do carro que eu fiz? Ou então, no caso do varejo do Brasil, crediário na Lojas Renner. Como é que eu vou pagar o cartão de crédito que eu fiz? Ou seja, Natal veio. Como é que eu gastei isso? Eu estava, será, a par dessa situação? E vai gerar dentro dessas incertezas aí a questão de ordem e desordem, né, Marcos? Que eu acho que o indivíduo que se organizou um pouquinho mais, mesmo dentro de uma certeza, esse processo de antecipação dele pode se salvar, mas como a gente sabe, a maioria não vai, de maneira alguma, organizar-se para um momento de caótico, principalmente globalmente falando, não é não? Eu acho que são duas discussões que poderiam ser tidas paralelamente, né? A discussão, quando a gente pensa na psicologia de massa, desse efeito manada, de pânico de um lado, de euforia do outro, é muito difícil você conseguir ter alguma teoria, alguma coisa que se possa dizer e prever que vai numa direção, não a outra, né? E outro contexto seria como você pensa na questão do indivíduo, cada investidor em particular, o trader em particular, como é que ele pode se colocar diante de cenários mais específicos, né? Então, quando a gente fala muito genericamente, é muito mais difícil ter um cenário que a gente possa dizer uma solução para dar. Se você pensar no investidor individual, principalmente o trader, você teria várias coisas que você tentaria fazer para ele melhorar o comportamento financeiro dele. A primeira coisa seria barrar o axioma. Se incerteza nos faz vulneráveis, como a gente pode reduzir essas incertezas? Bom, as incertezas do mundo não nos pertencem, né? Mas você tem uma série de incertezas que você, como investidor ou como trader, você poderia controlar. Então, vamos supor, o Nelson aí, nesse caso, é o super especialista. Mas você vai fazer um trade, você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar examinar os pontos de entrada, por que você entrou naquele papel, naquele setor, o seu ponto de saída, o seu cálculo do seu profit, do seu target. Você vai calcular um stop loss, planejando qual é a sua aversão ao risco, qual é o seu ponto de onde sua hipótese vai falhar, onde é que você vai sair do mercado. Quando você faz isso, automaticamente você criou protocolos que reduzem a incerteza. Se você respeitar o seu plano, na verdade, você acaba eliminando um grande fator de desespero diante do investidor, diante do mercado, né? Então seria respeitar o plano, como você falou, fazer um planejamento estratégico com um EBITDA de erro, uma margem de erro, se planejar para essas margens, né, de erro e acerto, mais ou menos assim? Eu gostaria nesse caso, Giovana, de fazer... acho que o trader profissional, o que vai se rentabilizar bem no longo prazo, ele vai ter dois aspectos muito bem definidos. O primeiro aspecto é o aspecto das pessoas, na verdade, eles tentam focar mais, que é a parte do conhecimento. Um trader profissional, obviamente, ele vai fazer sua pesquisa de mercado, vai entender de fundamentos ou de análise técnica, ele vai escolher o seu tipo de atuação, como é que ele vai escolher os seus papéis, como é que ele vai escolher seu alvo, vai determinar sua margem de risco, sua margem de retorno. Essa é a parte de conhecimento. Então, ele vai elaborar a hipótese, vai elaborar o plano o plano do trade, propriamente dito, né? Essa é uma parte do trader profissional. Mas o trader profissional também, ele é conectado com as emoções internas. Então, ele vai entender que em algum momento, mesmo aquele trade que foi perfeitamente planejado, em alguns momentos chaves da vida dele, uma emoção entrou, atravessou aquilo ali e gerou uma incerteza. Como é que essa incerteza pode ser gerada? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está com algum conflito na sua vida, né? Pode parecer trivial, mas isso acontece muito. Você está com algum conflito, algum problema em outra área de sua vida. Isso automaticamente gera um lado mais pessimista, uma visão mais pessimista do mundo. Quando essa visão pessimista no mundo acontece,
você tem os marcadores químicos, literalmente químicos, que vão filtrar informações do mundo, que vão pegar aspectos pessimistas nos dados que você está examinando. Agora, você imagina um trader que vai ter um viés pessimista na hora que ele está comprado e o mercado está caindo. As chances de que essa emoção acabe atravessando a decisão dele anterior se torna maior, né? É verdade. Nelson comenta, isso é muito interessante, tem que ter um controle emocional psíquico violento, né? Eu acho que o Marco foi cirúrgico, né? Ele entrou em detalhes Exato. aí exatamente assim profundos que você vê principalmente numa era de YouTube, onde as pessoas param o carro no shopping center, fazem uma negociação no celular e falam, agora eu acabei de fazer um trade e vou ali comprar um tênis, eu vou ali comer, vou comer com o dinheiro que eu fiz agora. Isso não existe na vida do trade profissional. E o que o Marcos tocou, que eu acho que eu acrescentaria nesse jogo, é que tanto para o trader profissional ou para aquela pessoa que está investindo, ele possui mais dificuldade em manter os seus ganhos do que, na verdade é o seguinte, ele tem mais dificuldades em ficar no negativo, mais facilidade de ficar no negativo e dificuldade de manter os seus ganhos. Como seria isso? Se você fazer uma análise de pesquisa, assim, vamos dizer, entre traders profissionais e até com o investidor em si, quando você está ganhando, quando você ganha um pouquinho, você já quer sair fora de uma operação, né? O bom trader, ele costuma aumentar a sua posição quando ele está ganhando numa operação e estopar o mais rápido possível quando ele está perdendo numa operação. E é perceptível que a maioria do investidor, ele tem aquela tranquilidade de ficar segurando algo que está dando errado porque ele não quer lidar com a dor, né? Então o Marco ele tocou nesse ponto onde que entra as emoções e que geram esses, vamos dizer, essas reações químicas que doem, que é mais dolorido. Dizem que a dor do pensamento dói mais que a dor no corpo, né? Já foram comentados que uma dor de amor às vezes dói mais que um soco, porque aquilo, a sua alma vai sendo, né, deteriorada aos poucos, sem você perceber, e no final, quem entra no mercado financeiro desconhecendo esses fatores está fadado ao fracasso. Não tem como você ficar falando de estratégias de compra e de venda como num trader profissional, alguém que faça isso diariamente, ou muito menos para um investidor que está chegando agora, que no Brasil possivelmente, como disse o meu amigo, se você não tem um amigo hoje que está negativo em algum aspecto no mercado financeiro, você, na verdade, não tem amigo algum, porque todo mundo, de alguma forma, foi afetado, né? Desvalorizou alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, diante desse cenário, você obtendo conhecimento desses fatores psicológicos, você pode olhar a situação por outro viés, por outro prisma, aonde que muitas oportunidades estão acontecendo. Como o que o Marco comentou, o cara que conseguiu se manter dentro de uma linha de planejamento, e esse indivíduo, seja como investidor ou como trader, não colocou todos os ovos numa cesta, possivelmente ele tem um dinheiro em caixa. E, consequentemente, ele vai ter oportunidade de comprar ativos praticamente de graça. Eu estive vendo agora as ações do Burger King, por exemplo, as ações estão mais baratas que o próprio lanche do Burger King. Você consegue comprar ações e você não consegue comprar o lanche, entendeu? Então, a grande pergunta é, será que o brasileiro ele está preparado para deixar de comer o Burger King e comprar as ações? Ou as emoções dele, ele está afetado porque o mercado está tendo esse speech dele, essas loucuras, né, que faz parte do jogo, e ele vai deixar para trás a oportunidade de hoje comprar uma ação que amanhã vai comprar 10 lanches, por exemplo, né? Então, creio que o Marco foi cirúrgico e creio que é altamente necessário não só o conhecimento psicológico, mas é aqui que eu acho que é a grande tacada do negócio. Reconhecer que está com problema, reconhecer da necessidade. Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu disse para ele, se você encontrar alguém que vire para você e diga assim, eu não sabia disso, você encontrou um sábio, porque como da mesma forma o mercado está sendo afetado, isso quer dizer que internamente algum tipo de ideologia está monitorando as emoções humanas,
que está fazendo tudo isso gerar devido à perspectiva de cenário, que faz com que o cara ele não negue que ele errou, que ele negue qualquer coisa que você falar para ele vai de maneira alguma falar que ele errou e vai sempre manter o mesmo discurso. E Tá, ele não... agora eu tenho uma pergunta, eu acho que ela é pertinente. Como a gente consegue identificar que o teu impacto psicológico de uma operação diária de trading está começando a ter uma leitura errada, está começando a afetar? Será que eu estou entendendo bem? Será que eu estou enxergando bem? Será que é isso que eu estou vendo mesmo? Como que tanto o investidor menos experiente quanto um trade profissional pode identificar esse momento em que ele pode estar sendo cego, né, pelo impacto psicológico? Eu vou colocar o Marcos numa fogueira agora. Eu vou colocar. É isso que eu... Vamos lá. Eu vou colocar o Marcos numa fogueira. Por quê? Porque é muito fácil a gente aí nos canais de YouTube, o pessoal falar de histórias, comentar o que está escrito nos livros e não contar uma história pessoal. Né? O Marcos é como um grande professor e uma pessoa que sempre me auxilia como em consultorias e como até um próprio terapeuta, é um grande amigo que me ajuda nisso. Alguns meses atrás, antes do ano novo, eu realmente tinha feito um trade aqui, né? Vou dar isso como exemplo para a sua pergunta, Giovana. Eu fiz um trade aqui, eu estava ganhando, eu estava bem, eu inclusive estava com o grupo fechado, a gente estava conversando, eu tinha tido meu resultado do dia, estava fantástico, estava muito bem, estava fechando o ano com chave de ouro, e fechei o computador, desliguei tudo, comentei com os amigos, inclusive comentei com o Marcos, até nós ouvimos lá no meio da conversa, falei, olha, fechei o computador, por hoje chega, estou bem. E por via das dúvidas, eu decidi, não sei porquê, depois o Marcos até me ajudou a entender melhor sobre esse caso, a voltar a ligar o computador, num momento que eu sabia que eu não devia ligar, não era hora de ligar, não era hora de fazer trade, o dia já tinha passado, a semana já tinha fechado, era numa sexta-feira, eu já tinha comunicado a alguns amigos que às vezes pedem ajuda sobre isso, que não era para operar depois daquele horário, não era para entrar, já tinha acabado, mas por alguns problemas emocionais que a gente necessita reconhecer, e aí vem uma primeira resposta à sua pergunta, a gente precisa de ajuda profissional, de pessoas que estão de fora assistindo ou questionando a sua pessoa. Você tem que ter a habilidade de aceitar a crítica do outro. Enfim, eu fui lá, apertei o botão e praticamente naquele trade eu perdi o que eu tinha feito na semana inteira, né? Nesse momento eu desliguei o computador, desliguei tudo e liguei para o Marco, né? E até o Marco perguntou, o que te fez? Né? Será que você não está emocionalmente afetado, querendo devolver para o mercado seus lucros, né? Aí, Marco, você se vira. Giovana, acho que as duas, sua pergunta e a colocação do Nelson me trazem os dois temas que para mim são mais caros na psicologia do mercado, né? Uma primeira pergunta, indo mais direto à primeira pergunta da Giovana, para o trader tem uma coisa que é muito importante, que é a diferença entre a mente, como ela funciona antes de você apertar o botão de comprar ou vender e durante o trade, né? Então, antes de você apertar o botão, você vai fazer sua pesquisa, você vai pensar potencial de lucro, vai até botar um stop loss, vai pensar na sua potencial perda, e sua mente está num estado, normalmente, mais calmo para você tomar essa decisão, e você vai e aperta o botão compra. A mente, depois que você apertou compra, o papel vai para cima ou vai para baixo, as emoções são completamente diferentes. Aí é seu dinheiro que já está em jogo, você está ganhando ou perdendo dinheiro, e são outras emoções que vão estar em jogo, né? Então, a primeira pergunta, Giovana, eu diria o seguinte, como fazer para naquele momento, seu dinheiro está subindo, você está ganhando, e aí você diz, será que eu devo sair? Puxa, eu estou lendo um monte de coisa na internet, estão dizendo que não vai subir muito, então deixa eu sair agora, deixa eu cortar meus lucros, apesar do meu alvo ter sido definido para 30, eu vou vender agora em 20. Ou então meu stop loss estava em 10, eu vou desrespeitar porque eu acho que ainda vai reverter, ou então vou cortar um pouco antes. Em resumo, o meu conselho para o investidor nesse momento é respeite aquele plano,
e tente entender suas emoções para o próximo trade. Em resumo, quando a gente faz um plano de um trade, você fez aquele plano por uma razão, por razões que você determinou. Depois que você apertou comprar ou vender, sua obrigação mental é respeitar aquele plano. Se o trade deu certo, maravilha. Se o trade deu errado, aceite aquela perda e tente aprender a lição para o próximo trade. Se você permitir fazer uma releitura do seu plano durante o trade, você está perdido. Já era. Já era. Então, a fase do risco, ela é na composição do plano, e não enquanto o plano está em andamento. Deveria ser, né? Porque, na verdade, os desrespeitadores de um plano de trade, o Nelson acho que teria mais isso, mas na minha experiência pessoal de conversa com amigos, a maioria das pessoas desrespeita brutalmente o plano de trade. Aí você vai pegar, por isso que a porcentagem de pessoas que ganham no longo prazo é pequena, porque são as pessoas que respeitam o protocolo num grau mais elevado do que as pessoas comuns, né? Isso, não. O que acontece se você pegar vários grupos, eu tenho dois tipos de cenários aqui. Tem um pessoal que está chegando agora, que não está entendendo nada da conversa, que quer saber sobre investimento. É uma coisa, que aí ele vai ter que entender o porquê que ele está investindo, se ele precisa do dinheiro para hoje, para amanhã, como é que ele tem que entender esse cenário no longo prazo dele. E tem o cara que está fazendo negócio, que a gente está comentando aqui, que é o trader, aonde ele vai conhecer esses cenários sobre dia de fúria, dia disso, dia daquilo, tem uma série de nomes e coisa e tal que as pessoas colocam sobre essas emoções que afetam o trader. Mas, igual o Marco falou, com certeza, eu diria que um número muito grande de pessoas não quer sentir a dor, né? Por mais que ele faça esse plano de trader, experiências que ele fala assim, se eu puxar um pouquinho o stop agora, ele vai voltar a subir, e no final, um dia isso deu certo, ele acabou ensinando o cérebro dele errado, ele vai repetir aquela prática, né? Então, ele não está acostumado, que eu acho que é aí que está o grande fator, que determinante, que gera esse efeito todo psicológico, em se educar através de uma linha de raciocínio. Como o Marco disse, o bom seria se você planeje o trade e logo em seguida você execute conforme planejado. O que isso quer dizer? Que você tem uma linha de raciocínio. Geralmente as pessoas não estão se dando bem, não só no trade, mas na vida, porque eles afetam essa linha, misturam, né? Hoje em dia, aí é uma questão até da psicologia social, pós-modernidade, onde a verdade deixa de ser verdade do meu jeito, aquilo vai do jeito que eu penso. Eu coloco o nome, por exemplo, num tipo de setup, eu coloco o nome que eu quero. Não se tem mais uma informação direta que serve para todos, entende? Então, por exemplo, a pessoa vai usar um termo técnico ou para um setup técnico. Uma pessoa está vendo aquilo e chama um nome X, o outro vê aquilo e chama um nome Y, e ninguém está sabendo nada que está falando, e muito menos essas pessoas estão respeitando os analistas, os traders aí de história, que vieram, já descobriram, deixaram tudo pronto para a gente, né? Então, aí esse cara, ele entra nesse mundo, e ele quer chamar isso de profissionalismo, de trader, e sai desrespeitando linha, sai desrespeitando tudo. Mas, sem sombra de dúvidas, a antecipação do plano é o segredo e a chave do negócio, não só no sentido do trader, mas no sentido do investimento. Eu, particularmente, começo pelo pior dos cenários. Todo trader que eu faço, todo investimento que eu faço uma análise e começo sempre pelo pior. Qual o pior cenário disso? Né? Aonde que isso vai dar se caso jogarem água no meu chope? Então eu posso ir até aqui. Eu determino em todos os aspectos que isso aqui é o meu fundamento, e é onde muita gente não quer tocar, né? Porque as pessoas acham que estão, como dizia, né, um grande professor meu, ninguém gosta de falar da morte, e a morte muitas vezes é o que traz vida. E no trader, muita gente, ninguém quer falar das perdas, e na verdade as perdas que trazem ganho, quando você tem essa visão e essa linha de compreensão, com as suas emoções, como eu disse no início, alinhadas a críticas exteriores. A educação, a informação, o respeito, precisa dessas críticas exteriores. Eu ia complementar e jogar uma pergunta e responder ela pela metade. Qual é o remédio para isso, né? Informação,
é um Informação. dos remédios, porque você não vai se jogar num buraco escuro, né? Para você fazer o plano, você tem que estudar, como o Marcos falou ali. Planejamento antes, ele requer uma avaliação, requer um estudo. Então, informação é um dos remédios. E qual seria outro segredo de se preparar para esse mundo, esses impactos psicológicos que o trade causa? Olha, é um campo muito trade. amplo, né? Mas é dividido nos dois lados. Uma primeira é conhecimento, conhecimento e conhecimento, né? E depois que o conhecimento estiver estabelecido, a parte das emoções, eu acho que eu diria assim, tem uma ferramenta que eu acho interessante de colocar, que eu testei esse conceito, me parece uma coisa bastante útil, né? É muito comum a gente pensar que a razão está de um lado e as emoções são as inimigas, né? A gente pensar, a gente planejou racionalmente e vieram lá as emoções, estragaram tudo. E com os anos, eu passei a pensar que as emoções, na verdade, como eu falei no começo, elas são os heróis e os inimigos. Em que sentido? As emoções são os marcadores dos meus objetivos. Quando eu tenho uma experiência de satisfação, de prazer, é uma emoção boa que eu vou associar com aquilo, e a experiência de dor vai me trazer a experiência negativa oposta. Então, cada vez que eu tenho uma emoção, na verdade, ela está é meu corpo, minha mente dizendo, olha, se a emoção for boa, você conseguiu ou está próximo do seu objetivo. Se você tiver uma emoção negativa, é sua mente dizendo, cuidado, você está com algum objetivo seu ameaçado. Então é interessante pensar, trazendo o Nelson, aqui, o exemplo generoso que ele trouxe para a gente, que ele compartilhou com a gente naquele trade, você imaginar, ele teve uma emoção que fez com que ele desrespeitasse protocolos que ele próprio tinha criado. Então a pergunta é, que emoção foi essa que fez com que ele desrespeitasse o protocolo? E aí a pergunta que eu fiz para ele foi, qual é o objetivo o que é que você ganhou quando você fez aquilo? Quando a gente tem uma emoção negativa que atrapalha alguma decisão, normalmente a gente diz, a emoção atrapalhou um objetivo meu. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quando uma emoção negativa atrapalha uma decisão e um objetivo, eu vou perguntar, que outro objetivo estava sendo satisfeito que você não quer reconhecer? Exato. Difícil de responder. Então, difícil da pessoa identificar, inclusive, né? É por isso que às vezes é muito difícil identificar. Às vezes você tem uma intuição do que está em jogo, por que você fez aquilo, numa briga com a namorada, com o pai, você entende por que você fala palavras de agressão, porque você quis magoar aquela pessoa, você se arrepende depois, mas você entende muito claramente por que havia aquela agressividade naquele momento, por exemplo. Em alguns momentos, o objetivo que está sendo satisfeito é mais oculto, é mais sutil, às vezes você realmente nem se dá conta. E aí você precisa de um trabalho profissional mais cuidadoso, e normalmente você precisa de um olhar exterior para te ajudar nessa situação. Isso aí realmente acontece muito. Será que não é aquela pergunta ali daquele serzinho que está ali, será que você tomou a decisão certa? É a pessoa duvidando dela mesma, uma insegurança, será que seria isso? Uma provocação? Em alguns casos, certamente. Se você tem vamos supor, você começou como um trader bem-sucedido, mas de repente você teve uma série de perdas, e você está se questionando, e está questionando sua qualidade como trader. Aquilo ali fica, e de repente aquilo ali pode entrar realmente em qualquer momento para reforçar algum ponto. E outras coisas tem mais sutileza. Por isso que é interessante, estudos de caso nesse ponto aí são riquíssimos, né? É verdade. Uma coisa que eu ia acrescentar nisso, Giovana, como resposta, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é a necessidade de assessoria, tá? Por que assessoria? Veja só, a gente tem no mercado, praticamente, né, de acordo com alguns dados, né, eu não tenho aqui criteriosamente os dados, mas praticamente 90% das pessoas que entram como trade no mercado financeiro, elas falem, elas vão à falência, elas entram em problemas financeiros. Mas por quê? O mercado sempre foi o mesmo, ele não muda. Por que existe tanta falência
E agora, ainda mais, se você fazer um levantamento histórico, tanta tecnologia à disposição, temos quantis, temos assessores. Hoje em dia, antes você tinha que ligar para a XP ou para a corretora, que você utilizava, alguém para a mesa, para pedir para você vender um ativo, ou então você tinha que acessar teu corretor por telefone. Hoje em dia, qualquer clique no botãozinho, você vai lá e decide rapidão. Tudo mudou, estamos a 1000 por hora, só que não foi alterado o comportamento humano, entende não? A gente continua perdendo. Ou seja, avançamos no setor de tecnologia, só que continuamos atrasados no quesito decisão. E aí onde que entra a questão que eu acho que é a pergunta de todo mundo, e eu acho que todos que vêm ao mercado querem exatamente isso, o ganhar dinheiro. Você está exatamente... O importante do mercado é o ganhar dinheiro. Só que quando você vem com essa perspectiva, você esquece do jogo, e você vem sedento para aquilo, e você esquece dos recursos, ou seja, você não entende o mercado financeiro como piloto de avião, que antes de fazer uma decolagem, ele faz uma série de projetos ali com seu copiloto, com seu outro terceiro piloto, com a cabine de comando, com o outro aeroporto, para que ele então possa fazer essa decisão e, principalmente, ele não consegue reconhecer essas falhas, ele sempre vem com a questão de desculpa nesse sentido. Então, a questão de assessoria, de reconhecimento que eu sou o maior inimigo meu por trás das telas, e tendo esse princípio de buscar educação, de estar informado, vai facilitar, nós não estamos dizendo aqui que isso aqui vai se tornar a Coca-Cola no deserto. Né? Isso, não vai ser isso. Sim. Mas você vai começar a dar os primeiros passos no que realmente é o mercado financeiro. E aí você, sim, vai ganhar dinheiro. Porque você perde dinheiro, com certeza, e vai ganhar dinheiro. E se preparar, né? Ter uma maturidade maior na atividade, né? Não, com certeza. A gente tem excelentes traders. Né? Exato, a gente tem excelentes traders Brasil, temos excelentes traders Estados Unidos, e aqui, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai falar mais isso nos próximos episódios, sobre os investidores, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, mas temos categorias também de pessoas que ganham e perdem porque elas reconhecem esses pontos e outros não. E o que é mais interessante é que a maioria perdedora, quando você percebe, eles não querem tocar no ponto que machuca. Não querem tocar na dor, eles não querem cutucar a cascavel com a vara curta, não querem assessoria, sabem de tudo e são super, como é que fala? Hábeis em arrumar desculpa na falha, né? Aí não tem produção. Aí não tem excesso de informação, falta de conhecimento, né? Pronto. Também. E excesso de autoconfiança, né? Não, excesso de... O tanto de material que tem por aí, e tanto de virou modinha. Quando vira aquela modinha, a melhor coisa que você tem que fazer é você tem que se dar um passo para o lado, sair um pouco, né? Então as pessoas que estão realmente sérias, que estão aqui nos assistindo, que querem entrar no mercado, que vieram com determinação, né? Como o Marcos nos falou, tem que ter educação, tem que estar buscando isso. Eu estou dizendo aqui, busque assessoria, pessoas chaves, né? Tem tantos golpistas aí, mas com certeza, no meio disso tudo, a gente tem gente séria, a gente tem muita gente séria trabalhando no mercado que estão interessadas que você, o investidor, ganhe, porque se ele não ganhar, elas não ganham também. Exatamente. Entendeu? Elas precisam ganhar. Exatamente. Tá aí, eu acho que o cenário é esse. Eu ainda complemento o que o Nelson falou. Além de buscar uma assessoria, além de buscar conhecimento e informação, vai correr. Vai correr. Que é um outro fator, né? Se você analisar a performance da pessoa que ela não está se exercitando, não está, por exemplo, uma das técnicas que eu utilizo é meditação e corrida. Por quê? Porque nossa mente fica cheia. No final do dia, igual o dia como hoje, quem acompanhou o mercado financeiro, está vendo por aí que a gente tá vivendo. No final do dia, você tem que eliminar todo aquele número de informação que você obteve, tirar o lixo, né, para fora. Vai correr, Nelson, vai viver a sua vida. Para você que está nos assistindo e entender, o Nelson é um atleta, é corredor, está na pista. Marcos também é um atleta, fez um livro, né? Para a gente encerrar. Me conta como é que foi essa história aí, rapidinho. Só completando rapidinho, porque
essa coisa do correr, de diversificar, né? Tem uma expressão de um livro que eu li, eu vou falhar o autor, me perdoe o autor, mas ele fala a importância de diversificar não somente o portfólio de ações, mas diversificar o portfólio emocional. Quando o seu portfólio emocional não está diversificado, você também fica mais sujeito às intempéries de emoções negativas, né? Mas Nelson não é só atleta, ele é um triatleta de respeito, um Ironman. Exato, Ironman. Meu ídolo pessoal. Eu estou engateando aí, tentando me tornar um triatleta. Já é triatleta. Um dia eu chego lá. Mas sobre o livro, Giovana, foi uma experiência incrível. Eu descobri a Via Francígena, que é uma via de peregrinação milenar, que vai de Londres até Roma. Uau. E depois do meu doutorado, eu disse, não, eu preciso de um tempo para reorganizar minhas ideias, e disse, que coisa melhor do que fazer essa jornada. E passei 3 meses andando de Londres a Roma, e foi realmente uma experiência incrível. Ah, que legal. Maravilha. Quero ler esse livro aí, quero conhecer melhor essa história. Ah, maravilha. E, claro, exercício físico, adoro. Sou fã de vocês dois, sou fã do Nelson, da Edna, um beijão para ela, que corre também, tá nas pistas. Eu acho que você tem que sair um pouco do escritório, seja qual for a sua atividade, vai caminhar, vai para um parque passear, Com vai certeza. passear com o cachorro, vai surfar, né? Vai esquiar, gente que mora em lugar privilegiado de neve, né? Vai descer uma montanha aí. Isso, exato. Para espairecer. Então... Só não pode fazer, Giovana, igual nós estávamos falando aqui sobre essa sabotagem que a pessoa faz. O cara, ele vai na academia, ele faz o registro dele lá, e aí ele vai uma, 2 vezes, se matricula, ele vai umas 2 vezes e fala para os amigos que está indo. Fala, não, você está fazendo uma coisa séria, faz o check-up, vai no médico, faz bonitinho, cuida de você, porque o bem mais valioso é você, né? Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro para você viver bem. Qualidade de vida, estamos falando aqui, né? Lógico, exatamente. Gente, adorei o nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica. Por isso mesmo que o BMC Connection vai ter esses 3 episódios aí especiais, trazendo esse tema comportamento de mercado, impacto psicológico do mercado, princípios da psicologia dentro do mercado e comportamento do investidor. Nos próximos episódios a gente vai trazer esses temas, vai continuar nesse tema central, também falando, né, sobre a diferença do investidor brasileiro, do investidor estrangeiro. Vamos bater esse papo de novo. Quero agradecer e lembrar, eu conversei com o Nelson Costa, que é trader por profissão, investidor aí voraz, atleta, doutor em filosofia. Nelson, obrigada mais uma vez pela parceria. É um sucesso sempre o nosso programa contigo aqui conosco. Obrigada. Giovana, a satisfação é minha. Doutor Marcos, sempre bom falar contigo, meu amigo. Sempre um prazer. Quero também deixar aí para os nossos telespectadores aí, deixar suas perguntas aí, que com certeza nos próximos vídeos a gente vai responder, vai trabalhar sobre isso. É uma necessidade que não existe primeiro lugar nisso, existe soma, onde as pessoas somam em conjunto, um ajuda o outro. O que acontece? Os resultados são excepcionais. Então, eu fico agradecido por estar participando aqui desse bate-papo com vocês. Obrigada. Conversei também com o Marcos Bucão, que é filósofo, atleta, trader, escritor, com vários livros aí publicados. Tem 5 livros publicados na área acadêmica. O favorito mesmo é aquele que ele conta essa história da sua jornada, né? Que eu quero ler esse livro entre Londres e Roma. Atualmente, ele tem aqui, doutor em filosofia pela USP, mestrado na Université de Paris, pós-doutorado em psicanálise na Universidade de London. Que mais? E atualmente tem dedicado aí seu tempo aos estudos de psicologia de mercado e o papel das emoções na tomada de decisões. Eu acho que nessa rotina muito louca que a gente vive com a nossa vida pessoal e a nossa vida de investidores, eu acho que vale a pena você parar e acompanhar esse nosso BMC Connection, que nos próximos episódios vai estar muito especial. Marcos, muito obrigada pela tua companhia aqui também, enriqueceu o programa. Obrigado, foi um prazer estar com vocês, sempre um prazer estar com o Nelson e trocar ideias com o Nelson. Prazer em conhecê-la, Giovana, espero que seja o primeiro de muitos encontros. Vai ser sim. Rapazes, muito obrigada, a gente vai se encontrar brevemente, e é isso. Um beijo para vocês, e eu agradeço a você que está com a gente, ao nosso telespectador,
que está sempre do nosso lado, sempre bombando aí os nossos seguidores no YouTube, no nosso site, nas nossas redes sociais. Deixe a sua sugestão para a gente trazer no próximo programa, tá certo? Nosso tema de comportamento e dentro do mercado financeiro vai continuar dentro de uns 3 episódios e quero você com a gente. Esse foi mais um BMC Connection. Eu sou Giovanna Locatelli, sou correspondente internacional da BMC aqui nos Estados Unidos, para a Europa e Ásia também por enquanto. E eu espero você na próxima edição. Até lá!